paz do Senhor, como é que vocês estão, galera? Espero que todos estejam bem, estejam gozando de boa saúde, estejam lendo a Bíblia, aprendendo cada vez mais, edificando no poder do Espírito Santo e que a palavra de Deus possa ser um consolo, possa ser um refrigério, possa ser força e possa dar ânimo a cada um de nós, não é verdade? Diante de tantas dificuldades e tantas tribulações que nós passamos, precisamos de algo que nos dê esperança e a palavra de Deus é a palavra certa, é a palavra de poder. Como disse Jesus lá em João capítulo 6, no verso 63, as palavras que vos digo é espírito e vida. Amém? Então glória a Deus por isso. Vamos começar então a nossa devocional no livro de Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel é um livro maravilhoso, um livro cheio de visões. E aqui, olha, o ponto central, o significado central da mensagem é a afirmação de que a soberania de Deus, a forma como ela é expressada, a forma como ela é dirigida, ela é a resolução final, é o propósito final de Deus para toda a humanidade. Então, independente do mundo caótico, independente das coisas caóticas, dos governos caóticos, da podridão do mundo, no final, o propósito de Deus é o que vai prevalecer e a história vai caminhar segundo a ordem de Deus. Amém? Então, nós vimos aqui no capítulo 1, começa aqui com o exílio de Daniel, levando Daniel lá para a Babilônia, né? E o tema deste capítulo 1, eu já falei sobre ele na pregação de ontem lá na Igreja Missionária, você pode encontrar no YouTube, né? Igreja Missionária, e ali você vai ver na mensagem de ontem, eu abordei todos os aspectos desse capítulo 1, foi muito legal, muito interessante, você pode acessar lá, Igreja Missionária, não a Igreja Missionária do Morado do Sol, que é esse aqui, mas a outra, Igreja Missionária de Presidente Prudente. Você vai acionar ali no culto de ontem, você pode assistir, você vai ver a mensagem, foi uma bênção. Amém? Você também pode ver no nosso canal do Facebook, Igreja Missionária de Presidente Prudente. Lá também vai ter. Bom, no capítulo 2 aqui, nós temos aqui o sonho do Nabucodonosor. E aqui eu abro um parênteses para você, porque esse sonho e a sua interpretação, ele reflete um tema fundamental do livro, ou seja, o estabelecimento inquestionável e definitivo do reino de Deus sobre toda a terra, sobre toda a história da humanidade. E esses versículos mostram que independente se as nações são pagãs ou não, se os reis temem ou não a Deus, a verdade é que os planos de Deus vão ser cumpridos, tá? E aqui, segundo os melhores historiadores, os pais da igreja, e aqui eu posso mencionar para você Hipólito, Jerônimo e Agostinho, só esses caras, só. Para quem não conhece, esses são os pais da igreja, são pensadores, são homens de Deus, sabe? Pessoas que consagraram as suas vidas para estudar a palavra de Deus, e eles chegaram no consenso com muitos outros que vieram após eles, e até muitos estudiosos dos nossos dias, que os elementos do capítulo 2 andam em sintonia com as criaturas do capítulo 7, que é o leão, o urso, o leopardo e o quarto animal, tá? A besta fera, que eu vou chamar de besta fera aqui. Então eles guardam similaridade e se referem a reinos do mundo. E você deve estar curioso, porque o capítulo 2 ele é autoexplicativo, ele mostra o sonho, a interpretação do sonho. Mas quais são esses reinos? Bom, vou passar para você agora. Vamos lá. A cabeça de ouro do capítulo 2 e o leão do capítulo 7, que é o primeiro animal, ele se refere ao reino da Babilônia. Beleza? O segundo elemento do capítulo 2, que é o peito e os braços de prata, e no capítulo 7 se refere ao urso, significa o reino da Média Pérsia. Beleza? O terceiro elemento, que é a barriga e os quadris de bronze, né? E no capítulo 7 o animal é o leopardo, significa o reino da Grécia. E aqui o último elemento, que são as pernas de ferro, tá? As pernas de ferro. E aqui eu faço uma ressalva com relação ao quarto elemento, que é a besta fera, né? Que é o quarto animal lá, a besta fera, que não é identificada o animal, mas é a besta fera, que eu chamo ela de besta fera. Ela aqui, o reino é Roma. E aqui eu abro um parênteses, por quê? Porque esse quarto animal, no capítulo 7, esse quarto animal, essa besta fera, que é essa figura bestial, ela é demoníaca, né? Ela é demoníaca, ela é desumana, e aqui os intérpretes, eles entendem que essa visão, ela vai além da Roma histórica, ela vai além de Roma, ou seja, essa visão, ela representa um panorama do mundo inteiro e seus governos, os seus governos corruptos, os seus governos
desumanos, os seus governos anticristãos, tá? E todos eles serão destituídos e destruídos e substituídos pelo reino de Deus, que é esta pedra, né? Esta pedra que é cortada não por mãos humanas, mas que ela vem e destrói todos os reinos e prevalece, e ela vai governar durante toda a eternidade, ela vai prevalecer sobre todas as outras, amém? Então é essa aqui a interpretação, né, os reinos que se referem aqui, e o reino do Senhor Jesus, ele vai prevalecer sobre todos os reinos, da terra. Beleza? É isso aqui que quer dizer esse sonho do Nabucodonosor, que os intérpretes não conseguiram interpretar. E o interessante aqui também é que Daniel, ele quando vai interpretar o sonho, ele não chama para si. Ele não diz que foi ele que interpretou, pelo contrário. Ele diz, há um Deus dos céus que revela os segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Daniel não tomou para si a glória. Daniel deu a glória a quem era de direito, ao Senhor. Então ele não chegou para o rei e falou assim, ó, eu sei. Não, eu não sei. Nenhum humano pode saber. O único que sabe é o Deus que está nos céus. E essa é a nossa atitude. Nós devemos ter a mesma atitude de Daniel, né? Todas as coisas que acontecem na vida do crente, na vida do cristão, ela é governada por Deus. Então nós temos que dar a glória a Deus. Nós não somos bons. Bom é Deus. Por isso, se você faz algum ato de bondade, dê a glória a quem merece e não tome para si, porque aquele que toma para si vai recair sobre a ira de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? E lá no 46 fala que o Nabucodonosor ele se curvou, né? Ou seja, ele reconheceu que aquilo que Daniel tinha feito era algo proveniente não de um espírito humano, mas de um espírito divino. E Nabucodonosor ele retribuiu o elogio que ele recebeu, né? Que ele o elogio de rei que estava governando sobre todas as nações. Ele retribuiu dizendo que Deus era maior de todos os deuses, era o Senhor dos reis, né? E ali Nabucodonosor ele retribui esse elogio por meio de palavras e ações, quando ele reconhece que Deus está acima de todos, inclusive do próprio rei da Babilônia, através do decreto que lhe expediu. Bom, no capítulo 3 aqui nós temos aqui então já um outro momento de Nabucodonosor, que ele exige uma adoração na estátua, que ele construiu uma estátua de ouro, e ali ele exigiu a adoração de todo mundo, e a gente sabe da história, né, que Ananias, Azarias e Misael, eles não se prostraram diante da estátua. E aqui o que eu chamo a atenção de vocês, isso aqui é uma lição contra o orgulho, contra a soberba, contra a vaidade também, né? E ali, lá no verso 16 até o verso 18, quando o Nabucodonosor traz eles na presença do rei, e eles falam assim, olha rei, o negócio é o seguinte, se o senhor quiser matar a gente, o senhor vai matar, mas nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser, ele nos livra. Se Deus não quiser, ele não vai nos livrar. Então isso aqui é uma declaração de absoluta fidelidade a Deus, sabe? Independente do que poderia acontecer, Deus vai ser Deus. Se Deus quisesse, Deus podia livrar. Se Deus não quisesse, não poderia livrar. O que eles estavam honrando ali era o caráter de Deus, a santidade de Deus, a pessoa de Deus. Então nós devemos honrar o nosso Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, como esses meninos fizeram aqui. Eles honraram a Deus pelo que Ele era, e aí a história está contada aqui, você vai chegar lá no final, e no final o próprio rei reconhece que o Deus de Ananias, Azarias e Misael é o Deus que livra até da fornalha ardente nos momentos mais difíceis, né? E você viu aqui que tem dedo duro em tudo quanto é canto. Tá bom? Dedo duro existe em tudo quanto é lugar, pessoas invejosas, pessoas maquiavélicas, então não se importe com eles, honre a Deus, não se importe com eles. Eles deram um exemplo aqui, não se importaram com o que os outros estavam dizendo, se importavam com o que Deus estava falando a respeito deles. E aqui nós vimos que a figura de um quarto elemento apareceu, né, como se fosse aqui um filho dos deuses, e aqui existe muitas pessoas entendendo que era uma demonstração teofânica, uma manifestação teofânica do próprio Senhor Jesus, vindo aqui conversando com esses meninos. Amém? Glória a Deus por isso então. No capítulo 4 nós vimos aqui que Nabucodonosor é exilado. É uma lição contra o orgulho, contra o olhar altivo, contra o ego, né, do rei. Porque o rei, ele tinha recebido tudo da parte de Deus. Ele era um agente da manifestação de Deus, um agente do juízo de Deus sobre toda aquela região, sobre toda aquela terra naquele momento. E ele não reconheceu isso, né? Quando ele viu a grande cidade da Babilônia, e aqui eu faço um parênteses, porque a cidade da Babilônia ela era muito linda. Ela era cercada por muros magníficos, cobertos
de azulejos de cerâmica azul escuro, entalhado neles leões e dragões dourados, né? Os jardins, eles eram suspensos e era muito bonito, era belíssimo demais, como também era belíssima a porta de estar, chama estar, a porta de estar, ela era muito bonita, então elas acrescentavam um esplendor maravilhoso. Imagine a cidade toda cercada, com esses azulejos, com um jardim suspenso, uma porta maravilhosa, uma entrada maravilhosa. Então Nabucodonosor considerava que tudo aquilo era um reflexo da sua glória. E ali ele quis tomar para si a glória, foi altivo, foi orgulhoso, e aí Deus decretou o juízo, que ele perderia a sua sanidade e se comportaria como um animal. E existe uma doença para isso, chama zoantropia. Eu pesquisei aqui, chama zoantropia, que leva a pessoa a imaginar que ela é um animal, que pode ser um boi ou pode ser até mesmo um lobo, né? Então várias fontes antigas e históricas registram esse acontecimento e corroboram esse relato, inclusive os próprios registros que foram encontrados da Babilônia, onde existe uma lacuna entre 582 e 575, justamente os 7 anos que Nabucodonosor ficou como louco. Aí ele recuperou, compreendeu que Deus era Deus e deu a glória a quem merecia, que era o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que acha que na verdade nunca vai ser, e corre o risco de cair na desgraça, cair no engano do erro, do coração orgulhoso e sofrer as consequências do pecado. No capítulo 5 nós vemos aqui a inscrição na parede. Aí vem aqui a história do Belsassar. Bom, aqui eu faço uma ressalva para vocês. Nabucodonosor, ele morreu em 562. Depois disso, ocorreu uma devassidão no reino. Ocorreu muitas guerras, violências ali. O filho, para você ter uma ideia, de Nabucodonosor reinou só por 2 anos. Depois veio um outro rei, e aí veio um terceiro, que chamava Nabônido. Esse Nabônido, ele compartilhou o seu governo com o seu filho, que é o Belsassar. Então o Nabônido, ele pegou e foi lá para Teima, que era no nordeste da Arábia, ficou lá 10 anos, e colocou o filho dele como governante da Babilônia no seu lugar. Entendeu? Por volta de mais ou menos 553. Beleza? Então só para você se localizar nessa história. Em 539, esse cara aqui, esse Belsassar, ele fez essa festa. Eu acho que mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. O Napônico, ele assumiu em 553, passou um tempo, ele colocou o filho dele para governar, e em 539, esse rapaz aqui, esse Belsassar, ele pegou uma festa, fez uma festa, nessa festa ele profanou todos os utensílios do templo, né? Os utensílios de ouro, de prata. E aí o juízo de Deus caiu como um raio na cabeça desse cara. Caiu como um raio. Então, como esse cara era o filho mais velho, não se sabe qual que era o vínculo de parentesco do Nabônido com o Nabucodonosor, e nem se existia esse vínculo. O fato é que ele era rei e colocou seu filho como governante. Dois historiadores gregos, eles verificando, estudando a história da Babilônia com os documentos que existiam, todo o aparato, né, arqueológico para estudar, eles identificaram, 2 historiadores gregos, eu notei aqui, ó, é o Heródoto e o Xenofonte. Eles identificaram que nesse dia da festa, que salvo engano foi outubro de 539, enquanto esse Belsassar fazia essa festa, ele é uma festa de onde existia muita lascívia, sexualidade, embriaguez. Enquanto naquela noite ele fazia a festa, o Ciro da Pérsia estava invadindo, né? O Ciro da Pérsia estava invadindo ali a Babilônia, naquela mesma noite. Enquanto ele festejava, naquela mesma noite, a Babilônia ia ser destruída, ia ser dominada por Ciro. E aqui o interessante é que Belsassar, ele significa que Bel, o deus da Babilônia, protegeria o rei. Esse é o significado do nome. Só que não adiantou nada, porque não protegeu coisa nenhuma, e ele acabou caindo, e ele se lascou nessa história aí, porque ele foi arrogante, soberbo e prepotente. Existem dados arqueológicos também que confirmam estes fatos bíblicos aqui, porque quando ele fala que quem descrevesse, solucionasse o que estava escrito pela mão ali, seria o terceiro no comando. Por que terceiro? Porque primeiro era o Nabônido, segundo era ele, então o terceiro seria aquele que desvendasse o segredo. Então você vê que o registro bíblico
acabou encontrando na arqueologia a sua confirmação, conforme nós podemos observar aqui, tá bom? E uma das características aqui de quem se rebela contra Deus é justamente ter o coração corrompido e a mente cheia de arrogância prepotente, como era desse rapaz aqui, que acabou se lascando porque ele não teve reverência em relação a Deus e o juízo de Deus caiu como um raio na cabeça dele. Bom, aqui nós temos aqui no final, então, no verso 31, que fala Dario o medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Aqui, esse Dario aqui não é o mesmo Dario do capítulo 6, verso 1, não é o mesmo. Eu já expliquei isso aqui. Dario poderia ser um título, né, que seria dado pelos medos ou persas ao Ciro, que foi quem dominou aqui. Esse Dario o medo aqui, segundo alguns historiadores, seria uma espécie de um governador que foi nomeado por Ciro para poder governar, e governou ali por mais ou menos um ano e meio, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Mas o fato é que Ciro Grande, ele talvez tenha nomeado esse rapaz aí para assumir o governo, ou então seria talvez até o próprio Ciro, desculpa, é isso. Aí, no 6 aqui, Dario, aí sim entra aquela explicação que eu já tinha dado quando nós fizemos a devocional lá do livro de Jeremias, quando eu expliquei essa situação, que a descrição de Dario sugere que na verdade era Ciro, porque era um título dado para o rei que assumisse o governo. Beleza? Mais ou menos é isso. Lá no verso 6, Daniel na cova dos leões, a partir do capítulo 6. Bom, aqui, é inveja pura. Ou seja, os caras lá, os outros administradores, tentaram buscar de tudo para poder contestar Daniel, sabe? Mas ele era incontestável, o comportamento dele era inigualável, era reto, sabe? Cara, Daniel, ele tinha mais ou menos 80, 85 anos. Você já imaginou uma coisa dessa? O cara já estava ali desde os 17, 18 anos aproximadamente. O cara era absurdamente íntegro em tudo que ele fazia. Entendeu? Então ele tinha uma vida exemplar na Babilônia, no governo aqui do Dario, aqui do Ciro, e ali os caras não tinham o que pegar, então enganaram o rei, sabe? Esses pilantras aqui, a inveja, sabe? Foram lá e pegaram também um pouco do orgulho do rei e enganaram o rei. E o rei acabou assinando esse decreto e condenando o Daniel, porque o Daniel estava orando em favor de Jerusalém, né, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. O templo já não existia mais, mas Daniel confiava na palavra de Deus que o templo seria reconstruído. Então ele estava ali honrando a Deus, estava buscando a Deus, estava orando a Deus. Ele não tinha culpa nenhuma, não era culpado aos olhos de Deus e nem aos olhos do rei. Tanto que o rei se angustiou, porque ele ali naquele momento, no momento de vacilo, ele assinou o decreto e depois acabou se arrependendo. Mas o rei, ele passou a noite inteira, sabe, em claro, passou a noite inteira jejuando, a noite inteira ali talvez até clamando, e quando chega no final ali, ele faz uma referência ao Deus vivo, né? Então é provável que o Deus soubesse daquilo que Deus havia feito já através de Daniel no reinado de Nabucodonosor e Belsazar. Então essa expressão Deus vivo, ela é usada na Bíblia de modo específico para contrastar a verdade do nosso Deus com os deuses pagãos que são feitos de ouro, de prata, que não tem vida, que não pode fazer absolutamente nada. E ali quando ele se refere ao Deus vivo, se Deus vivo o guardou, e ali Daniel responde, o rei se enche de alegria. Por quê? Porque ele tinha um servo fiel. Fiel a Deus e fiel a ele também. E ali os invejosos caíram na própria armadilha, porque o rei mandou que eles fossem jogados com as suas famílias na cova dos leões, e os caras não conseguiram nem chegar no final da cova. Então isso aqui é uma prova de que você não precisa se defender quando os mentirosos, sem vergonhas e ordinários falam a seu respeito. Tá? Eu já passei pessoalmente por isso. Já passei por pessoas que mentiram ao meu respeito, que inventaram mentiras e sabe, tentaram não só difamar, como também me prejudicar profissionalmente. Mas no final, eu não precisei me defender. Não precisei. Sinceramente, não levantei a voz nem um dedo para me defender. Porque nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que levanta pessoas para nos defender. Amém? E do mesmo jeito que estes caras foram humilhados, a pessoa que tentou me difamar também acabou humilhada também, né? E acabou saindo pela porta dos fundos. É assim que vai acontecer com todos aqueles que tentam humilhar, que tentam denegrir, que tentam mentir. Jesus disse, bem-aventurados sois, se por causa do meu nome e por causa da justiça
vocês forem perseguidos e sofrerem todos os tipos de mentiras e perseguições. Alegrem-se, porque os profetas antes de vocês sofreram pelas mesmas coisas. Está lá no Sermão do Monte. Então louvado seja o nome do nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal. Amém? Que você seja abençoado por esta devocional, que você tire muitas lições, que você aprenda muitas coisas valiosas, que você se sinta seguro na presença do nosso Deus, que nos guarda, nos livra e nos abençoa. Amém? Deus abençoe sua vida, que você continue firme no Senhor, fazendo a sua devocional. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione as notificações e divulgue. Mande para a sua lista de transmissão, abençoe a vida das pessoas, para o louvor da glória de Jesus. Amém? Deus te abençoe, valeu, até a próxima. Tchau!